Bom, começaram a chegar os números do censo de 2022 e uma surpresa geral. Eu até quero puxar um pouco de brasa para minha sardinha aqui. Eu achava que esse número que a gente estava trabalhando, 217 milhões, era um número exagerado para a população brasileira real. Já se percebia pelo número de matrículas em escolas públicas, por vários outros indicadores, também o impacto da Covid sobre a população mais idosa, de que o número não viria tão alto. Mas abaixo dos 207 milhões de pessoas, realmente foi uma surpresa, e estamos em 203 milhões. Bom, confirmando-se esses números, alguns demógrafos estão colocando em dúvida, eu não acredito não, eu acho que realmente o IBGE não subestimou a população brasileira. Na verdade, ele vinha superestimando ainda a nossa taxa de crescimento demográfico. Eu acho que a gente já vinha caindo a um ritmo de 0,1 ponto percentual ao ano. Então, chegar agora com 0,5, né, que é o número médio que o IBGE apurou, é bem real, é bem factível. A gente tem que também levar em conta que o Brasil passou por um processo de imigração muito grande, emigração, na verdade, né? Muitos brasileiros, a gente vai na Europa, tem brasileiro trabalhando em tudo que é lugar, né? Estados Unidos, idem. Pois bem, mas qual é o impacto disso, confirmando-se esses números? Bom, primeiro é de que todas aquelas projeções que a gente tinha, de que a população brasileira ia crescer até 2040, isso pode ser descartado. Provavelmente, antes de 2030, a gente já terá uma população encolhendo, né? Não devemos passar de 210 milhões de habitantes. Já agora, eu acho que a população brasileira está crescendo a um ritmo de 0,4%, 0,3% ao ano. É um fenômeno que os demógrafos chamam a atenção, que é o envelhecimento da população. As pessoas estão vivendo mais, por várias razões, e está tendo também menos nascimentos. Mas o que, infelizmente, a partir de 2030, a gente vai ter uma aceleração do número de óbitos, né, em números absolutos, porque aquela população dos anos 40, nasceu nos anos 40, até nos anos 50, vai entrar já naquela faixa que muitas pessoas não sobrevivem, né, já muito mais idosas, enfim. E também são gerações que não cuidaram direito da sua saúde, tiveram uma alimentação ruim, passaram por muito estresse. Outro número que isso é só uma estimativa, porque o censo não pega esses dados, recentemente se estimou que mais da metade da população brasileira, mais da metade, está com excesso de peso. Já chega assim um índice de obesidade. Hoje o critério para obesidade não é mais aquele do passado, né, que tinha uma pessoa muito gorda, não. Obesidade é quando você já passa do excesso de peso em determinado patamar. E se nós pegarmos a população mais idosa, o índice de excesso de peso passa de 70%, né, de 60% a 70%. Olha, a gente sabe que uma das causas hoje dos problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, que essas são coisas que afetam mais de 60% da população mais velha no Brasil, isso tem muito a ver com excesso de peso. E o excesso de peso decorre de quê? De uma alimentação ruim, acumulada durante anos, comemos açúcar demasiadamente, tomamos álcool, fumamos, enfim, são gerações que pintaram e bordaram e só foram despertar para essa questão da saúde talvez muito tarde. O sedentarismo também, né? A questão de cuidar, fazer exercício físico é muito recente. E também
os homens especialmente, vão muito pouco ao médico, só vão ao médico quando já estão ali com uma situação muito grave, de uma maneira geral. Então, o que deve acontecer a partir dos anos 2030 é a taxa de mortalidade brasileira vai crescer, não em função da mortalidade infantil, que vai diminuir, mas em função de que o número absoluto de pessoas mais idosas e que provavelmente virão a óbito, como se diz agora na linguagem técnica, que é ridículo um pouco, né? Evoluiu para o óbito, né? Faleceu, né? Morreu, enfim, foi dessa para melhor. Né? Isso deve se acelerar. Então isso também vai se refletir na questão da Previdência. Está muita gente preocupada que não vamos ter tantos contribuintes para tantas pessoas que ficarão aposentadas. Meu palpite também, talvez eu não sobreviva até lá para ver esses números, mas eu acredito que esse número de aposentados, de pessoas que terão que ser custeadas pelo conjunto da sociedade, não vai crescer nessa proporção dessas projeções que eu tenho visto aí. Eu acho que face da mortalidade dessa faixa etária mais velha, esse número, embora expressivo, justifique uma outra reforma da Previdência, mas ele não vai chegar a esses números tão enlouquecidos. Outra questão é de que as pessoas vão, a partir de 50 anos, né, a gente já vê que a idade média do trabalhador no setor privado, carteira assinada, já está acima de 40 anos. Né? A tendência é esse número até aumentar mais. Pessoas com 60 anos, que hoje são deslocadas pelo mercado de trabalho, vão ser valorizadas ou reaproveitadas, ou se vai mudar um pouco a estrutura do trabalho. Bom, o censo também chamou a atenção para um dado incrível, que o Brasil já tem hoje 91 milhões de domicílios. Se falava até bem pouco tempo em 70 milhões, então esse número cresceu expressivamente, e aí o censo não fez uma contagem subestimada, porque ele foi de casa em casa, então realmente sabe o número de domicílios. A projeção é que até 2030 a gente consiga ter aproximadamente 100 milhões de domicílios no Brasil. Uma média de 2 pessoas por domicílio. Muita gente morando sozinho, por decisão de vida, enfim, não quer nem casar, enfim, não quer mais morar com pais, os seus agregados, enfim. A tendência seria essa. Bom, se agora a gente vai desacelerar na construção de novos domicílios, um setor importante para a economia é a construção civil. Então a construção civil vai definhar, vai deixar de empregar gente, vai deixar de produzir? Também não acredito nisso. Quer dizer, dos 100 milhões de domicílios, uma parte expressiva vai precisar passar por grandes reformas. São habitações muitas vezes precárias, vão ter até que ser demolidas e reconstruídas nas próximas décadas. O que a gente vai ter então é a mudança do perfil da construção civil, né? Muito mais uma atividade voltada para manutenção, conservação, ampliação, muita gente consertando, trocando louças, trocando metais, pinturas, tudo que tem numa casa, porque a parte hidráulica especialmente envelhece, enfim, e começa a dar problema. Então a gente vai ter muita gente trabalhando nessa questão de reforma. Eu chamo a atenção para oportunidades que podem vir aí. A gente passa um prédio grande, a gente vê uma empresa lá organizada, especialista em reformas. Essas empresas, elas não fazem pequenas reformas, elas não atendem o consumidor individual, uma família, né? Quase sempre a gente tem empresas que atendem a obras médias ou grandes, mas há um enorme mercado para a pequena manutenção, a troca de um azulejo, de um banheiro, de uma cozinha,
troca de armários, troca de janelas, de portas, de piso, de telhados. E o que a gente vê, esse mercado é muito atendido pela informalidade. Pessoas que ou trabalharam na construção civil, ou trabalharam por conta própria durante muito tempo, fazendo suas próprias casas, trabalhando em mutirão, trabalhando para a família, e a partir daí. E são mal organizados como prestadores de serviços. Hoje em dia, muita gente está precisando de um marceneiro, de um pintor, de um carpinteiro, de um pedreiro, e se você entra na internet e diz assim, preciso de um carpinteiro, a possibilidade de você ser mal atendido é enorme. Você tem sempre que ter alguma indicação de alguém que possa dizer, não, fiz obra com esse senhor, com essa senhora, enfim, e eles são sérios, são honestos, são bons profissionais, eles vão resolver o seu problema. Então, isso precisa ser organizado, a gente não pode ficar dependendo disso, né? Tem muita coisa para fazer, e nos próximos anos, com esse número de domicílios, que vai chegar a 100 milhões, é um número expressivo. Então, a construção civil vai continuar sendo muito importante, não na construção novas, mas sim nas reformas, na reconstrução, né? O retrofit, por exemplo, enfim. E, paralelamente a isso, o desafio na área de saneamento vai aumentar, né? Porque são mais unidades a serem atendidas com água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. O volume não vai crescer, mas o número de consumidores, de unidades atendidas deve crescer. Isso também é para a energia elétrica, por exemplo. Então, o número do censo, fechou o bônus demográfico, o Brasil perdeu a sua chance, países que chegam a esse ponto de estacionar a sua população, são países que já alcançaram a renda alta, quem está na renda média não sai daqui. Eu não tenho essa visão pessimista, não. A China, eu acho que é um exemplo recente de que teve a sua população em declínio e fez a sua maior virada econômica dos últimos 200 anos. A China saiu de um patamar baixíssimo de renda média, né? Renda média por habitante, e hoje tem um mercado consumidor expressivo de talvez 600 milhões de pessoas para uma população de 1 bilhão e 300 milhões, mas 600 milhões de pessoas são consumidores mesmo na China, né? A economia chinesa continua crescendo e vai continuar crescendo, talvez não mais o ritmo de 8%, 9% ao ano, porque ela já chegou num patamar que esse crescimento já se torna impossível. Então, eu acho que os números do censo virão outros aí, né? Agora a gente precisa ver como é que está a composição dos brasileiros. Vai mudar muita coisa até na política. Tem município que vai ter que diminuir o número de vereadores, estados que provavelmente vão ter que ter menos deputados, enfim. Isso tudo vai ter que ser reavaliado no Brasil futuro, as políticas públicas, para quem a gente vai endereçar isso. Esse censo foi fabuloso, nos trouxe a realidade, todos os números que mostram a nossa realidade futura. De fato, a gente não fica conjecturando, e daqui a 2 anos a gente vai ter uma contagem que vai reafirmar se o censo realmente está certo ou não. Enfim, veio números que vão nos ajudar a pensar melhor o país.